Hora de falar do Timão aqui no Gazeta Esportiva. Vamos direto para o estádio do Pacaembu, trazer aqui o Alexandre Silvestre para a nossa conversa, para saber as novidades aí do time. Boa noite, Silver. Dá para ter uma ideia do que esperar do Corinthians em campo amanhã no Clássico? Dá sim, Marina, tudo bem? Beijão pra você, amigos, amigas, inimigos, simpatizantes, majestoso. Já tô com friozinho na barriga pra amanhã à noite no Morumbi, casa cheia, se não lotada, bem cheia. A torcida do São Paulo deve encher o Morumbi com 40 mil pelo menos. E o Corinthians em busca da segunda vitória consecutiva no Campeonato Brasileiro e fora de casa. Ganhou do Ceará por 1-0, Thales Magno foi pra rede. Se ganhar do São Paulo amanhã, o Corinthians pode empurrar o tricolor, dependendo aí da rodada do final de semana, para a zona do rebaixamento. Novidades para Dorival Júnior, reforços para esse jogo e também desfalques. O Dorival não poderá contar com o lateral direito Mateuzinho, que tomou o terceiro amarelo, está suspenso. Eu acredito que o Félix Torres seja improvisado, é um zagueiro que também sabe jogar ali por aquele setor. Na lateral direita, Gustavo Henrique volta para o time, foi poupado em Fortaleza, no Castelão. Ele teve a hérnia inguinal, ficou muito tempo parado, voltou a treinar, jogou como titular na retomada do Campeonato Brasileiro, na derrota na Neoquímica para o Bragantino, mas foi poupado da viagem para Fortaleza. Acredito eu também que por esse motivo ele jogue. O Carrilho, que começou no banco lá no Castelão por sobrecarga muscular, entrou no segundo tempo, ajudou na construção do gol e para mim inicia como titular. O Maicon, volante, sentiu de novo a coxa, está lesionado, foi constatada uma lesão, departamento médico, fora de combate. Já falei do Yuri, que está fora também na transição física, e os retornos de atacantes importantes, já que no Castelão o Corinthians jogou com ataque reserva. Então o Memphis Depay cumpriu a automática volta, assim como o Ángel Romero. Vou arriscar uma escalação no campinho para vocês para o jogo de amanhã. Dorival Júnior deve possivelmente mandar para campo o esquema 4-4-2 clássico com essas peças. O Hugo Souza no gol, o Félix Torres na direita. Acredito na manutenção do Kaká no miolo de zaga com a volta do Gustavo Henrique. E na lateral esquerda, o Bidu, que virou titular, ganhou a posição do Anrileri. No meio-campo, vamos de dois volantes, Martínez e Ranielli. Um pouco mais adiantados, nas meias, o Carrilho e o Rodrigo Garro. Na frente, Memphis Depay e Romero. Um possível / provável timão para o majestoso de amanhã no estádio Cícero Pompeu de Toledo. Sobre o trio ofensivo, que o Dorival não teve a possibilidade ainda de colocar em campo, o trio ofensivo titular do Corinthians, Memphis, o Yuri, e me fugiu aqui o outro, meu Deus do céu, Memphis, Yuri, e Rodrigo Garro, perdão, que é o meia, são os dois atacantes, mais o Rodrigo Garro. Muito obrigado, voz da consciência, perdão pelo lapso de memória. O Dorival não conseguiu colocar os três ainda em campo. Quem teve esse privilégio foi a família Dias, na arrancada do Corinthians ano passado no Campeonato Brasileiro e no Campeonato Paulista. A última vez que o Garro, o Memphis e o Yuri jogaram juntos foi na segunda decisão no Campeonato Paulista, no jogo da volta da Neoquímica contra o Palmeiras, o título do Corinthians. De lá pra cá, a família Dias tomou um pé nos fundilhos, o Dorival chegou e não conseguiu aproveitar os três como titulares. Isso aí tá fazendo sim a diferença, pelo menos na minha visão e na visão de muitas pessoas. No ano, esses três juntos jogaram apenas 7 vezes, 7 partidas de 42. Já eu volto para falar de possibilidade de transfer ban. Mais uma na vida do Corinthians que não pagou uma dívida ontem, e eu explico daqui a pouco para vocês aqui no Gazeta Esportiva. Tá certo, Silvia. Obrigada por essas primeiras informações. E vou com vocês, então, para comentarem aí esse possível escalação do Corinthians, esses retornos, ainda ausências. E aí, gente? E também esse problema de o Dorival não conseguir utilizar os principais jogadores juntos aí no Corinthians. Por causa disso tudo que o Silvestre trouxe e você agora reforçou, Marina, é que a minha crítica ao trabalho do Dorival, ela vai até a página 2. Porque, cara, por exemplo, jogo contra o Ceará. Meu amigo, comemora a vitória e acabou. Ah, mas o jogo foi feio. Foi mesmo, foi feio. Mas você esperava o quê? Você pega a escalação. Não,
Pega o banco de reservas do Corinthians. E o que você acha que dá para fazer com aquilo ali? Você foi lá fora de casa contra o Ceará, que tinha ganhado o clássico contra o Fortaleza, naquele gramado horrível, longe, sem Memphis, sem Romero, sem Yuri, sem Gustavo Henrique, sem o Carrilho de titular. Você ganha o jogo, não reclama. Então, para mim, essa é a situação. Contra o Red Bull Bragantino, foi um grande jogo do Corinthians? Não foi. Perdeu o jogo em Itaquera. Não merecia ter perdido. O pênalti foi um absurdo. O Corinthians perdeu 4 oportunidades cara a cara. Não é o técnico. Não é o técnico que perde o gol cara a cara, igual eles perderam. E também então, o goleiro Lucão também foi muito bem, né, naquela ocasião. O trabalho do Dorival precisa melhorar? Precisa melhorar. Não tenho nenhuma dúvida. Tem hora que você olha pro time do Corinthians e fala, cara, não é possível. É óbvio que tem que melhorar. Mas uma coisa é o Corinthians entrar em campo com Carrilho, Bidon, Garro, Memphis, Yuri, todo mundo na ponta dos cascos. E aí você falou, Dorival, tem que jogar bola, mano, esse time, entendeu? Agora, quando o Corinthians entra igual agora, Thales Magno e Guinegão lá na frente, meu amigo, você fala, meu, o que dá pra fazer? E olha a escalação pra esse clássico. Cara, é Félix Torres improvisado, Félix Torres quase acabou com a final do Campeonato Paulista pro Corinthians como lateral direito, porque não há confiança no Léo Maná, que é o reserva do Mateuzinho, que também não está jogando grande coisa. Lá na frente, de novo, não tem o principal jogador, que é o Yuri Alberto. Memphis, não sei, sinceramente, eu não sei dizer qual é a pegada do Memphis, se ele está afim, se ele não está afim. Então, assim, não tá simples não pro Dorival dar os pulos dele lá, viu? Alex, vou pedir para você pensar mais um pouquinho. Seus comentários aí, você concorda com o Salazar ou vai discordar? Duvido. Não, o Dorival Júnior realmente ele está tendo muita dificuldade para até ser mais exigido, né? Por mais que a gente saiba que ele tem espaço e bastante para melhorar, mas também não dá para falar que, tá vendo? O Dorival não tem a cara do Corinthians, como eu já tenho ouvido bastante. Não combina. Não tem essa de não combina. Tem que botar o trabalho dele em ação, mas também tem que ter um material humano para ajudá-lo. O Salazar falou, a escalação contra o Ceará, até muitos corintianos que eu conheço tinham falado que o palpite deles era a vitória do Ceará, porque o Ceará normalmente ganha em casa e o Corinthians não vem bem fora, ainda mais sem jogador. Foi lá e ganhou de 1-0. Então não interessa se jogou mal, se teve dificuldade. Cara, o resultado que ele trouxe de lá é para comemorar muito. 3 pontos valiosíssimos para o Corinthians. E agora contra o São Paulo, com a confiança melhorada depois dessa vitória, e com a volta do Memphis, com o Carrilho voltando a ser titular, eu acho que o Corinthians pode fazer um jogo de igual para igual aí com o São Paulo, que também vive uma fase horrorosa. Então, né, não tem... A gente vai falar daqui a pouquinho do São Paulo também, mas antes, Alex, a gente tem uma notícia aqui, eu vou dizer que eu fui pega de surpresa, tá? Para mexer um pouquinho aí, no coração do torcedor corintiano, que o Vitória anunciou a contratação, sabe de quem? Do Romarinho, gente. Romarinho, de 34 anos, ídolo do Corinthians, aí chega ao Leão com um contrato válido até julho do ano que vem, depois de uma passagem de 11 anos pelo futebol árabe. E aí, eu fui pega de surpresa, gente. Cabia em outro time aqui, paulista, de repente, no próprio Corinthians? Como você mesma disse, ele estava há 11 anos fora do Brasil, eu confesso que eu não vi nenhum jogo inteiro dele, então... Não posso falar como é que ele está hoje, 11 anos depois. Vamos ver em campo e depois eu falo se foi bom ou se não foi. Ele teve uma carreira de muito sucesso lá no futebol árabe. Sim. Foi especulado muitas vezes. Foi muitas vezes, só que era sempre muito caro, porque ele tinha sucesso lá. E jogador com sucesso lá, os sheiks. Então, assim, ganhou muito dinheiro, vida de rei, sem muita pressão, né? Não tem torcida organizada para encher o saco. Assim, o Romarinho curtiu, soube aproveitar bem o gol na Bomboneira e os gols contra o Palmeiras, fez a vida, volta para fechar a carreira aqui no Brasil esses últimos anos. E, enfim, olha, eu acredito que a escolha dele tenha mais relação com a proximidade de familiares que ele tem que moram por lá e tudo mais, do que propriamente com uma escolha profissional, né? Por dinheiro não vai ser. Não vai ser por dinheiro. Então, assim, e aos 34 anos, nessa condição, também os clubes paulistas investiriam, será, no Romarinho? Não sei. Então, acho natural, apesar de eu também, assim como a Marinha, ter sido pego de surpresa. O Romarinho foi pro Vitória. É mesmo? Que é aquele? Ninguém imaginava. Também pegou, foi meio do nada, assim, né? Eu, pelo menos, não estava acompanhando. Mas acho que faz todo sentido.
O Romarinho está aí aos 34 anos, né? Apesar de, eu entendi o que vocês comentaram, mas, por exemplo, no Corinthians, que ele tem essa identificação, não seria um bom reserva ali no Corinthians, de repente? Não. Eu sou contra esse tipo de contratação. Seria uma pressão desnecessária e um risco até de estragar um pouquinho o que ele construiu de imagem. Exato. E outra, e para mim você tira o espaço da molecada da base. Quando que a molecada da base vai surgir? Você tem um Yuri Alberto para jogar, você tem um Memphis para jogar, você tem um Romero para jogar. E tem que ter o espaço, peraí, mas também tem que ter um espaço para o menino ali aparecer e tudo mais, senão não sobe ninguém. Então o Romarinho, com 34 anos, ele ocupar o espaço do Yuri? Não. Do Memphis? Não. Ele ocupar o espaço desse menino da base que vai aparecer em um momento ou outro ali. Então acho que não seria uma boa não nesse. Gente, é polêmico e dá muitas opiniões, mas eu tenho que chamar aqui no portal o Alexandre Silvestre para falar mais um pouquinho sobre o Timão lá direto do Pacaembu. E aí, Silver? Sobre dívidas e possibilidade de transfer ban. O Corinthians tem mais de 2 bilhões com beribola de dívidas, são vários pacotões de pagamento. Conseguiu fazer um dos refinanciamentos na tal Câmara Nacional de Resolução de Disputa, CNRD. E ontem venceu a primeira parcela e o Corinthians não pagou. Esse tipo de refinanciamento da Câmara Nacional engloba credores do tipo jogadores, empresários e clubes. O maior desses credores é o Cuiabá, pela negociação com o Corinthians do Ranieri. O Corinthians está devendo 18 milhões de reais ao Cuiabá. A primeira parcela venceu ontem. São parcelas a cada 3 meses, no valor de 4 milhões e 200 mil reais. E o Corinthians não pagou. O Corinthians pode ir parar no tal do transfer ban, que é a proibição de registrar novos reforços na janela de transferência. O Corinthians não pagou ontem e entende que tem mais 5 dias pela lei para apresentar o comprovante e pagar. Então o Corinthians está buscando em algum lugar, em alguma fonte, e essa fonte para tentar pegar uma grana e pagar pelo menos essa parcela de 4 milhões e 200 mil reais, talvez venha da antecipação de cotas da televisão no Campeonato Brasileiro. É só um de inúmeros pepinos financeiros pelos quais o Corinthians está lidando nos últimos tempos, Marina. Tá certo, Silver. Muito obrigada pelas informações. Boa noite para você. Boa noite para vocês também. A gente queria comentar muito sobre esse assunto aqui, né, do transfer ban, possível transfer ban, enfim. Mas tem o Jornal da Gazeta. Tem o Jornal da Gazeta daqui a pouco. Eu quero agradecer a presença do Salazar aqui, a presença do Alex Miller. No domingo tem mesa redonda. E vamos falar muito do Coringão. Vou começar em relação à escalação do Corinthians. O Michael realmente com uma lesão não fica disponível, né? Está fora. O Mateuzinho suspenso pelo 3º cartão amarelo também não joga. O Hugo, lateral, né, passará por cirurgia. Enfim, são os desfalques do Corinthians, além do Yuri Alberto, que não volta também no clássico contra o São Paulo neste sábado majestoso. Corinthians deve ir a campo com Hugo Souza no gol, tá certo? Na lateral direita, Félix Torres, André Ramalho, ministro da Educação, e Anchileri ou Bidu, existe a dúvida, tá? No meio-campo, uma dúvida, né? Do Bidon jogando no lugar do Carrídio ou do Martínez, mais o Ranieri. Então fica a dúvida aí, né? Entre esses 3 jogadores, né? Se o Bidon joga no lugar do Carrídio ou se joga no lugar do Martínez. Enfim, nós vamos aguardar para saber qual vai ser a escolha. Ou se fica no banco, ele entra com o Ranieri, Martínez, Carrídio e Garro, né? O Carrídio tomou um gelo na última quarta-feira, ficou esperto, entrou bem, não sabemos se recuperou a posição de titular ou não. Estou gravando o blend aqui, ainda não tenho as informações do treino, mas vou trazer para vocês no Café da Fiel, talvez a escalação já oficial do Corinthians. Na frente, Romero e Memphis Depay, né? Porque se o Thales Magno jogar, o Memphis teria que ir para a função de centroavante. Esse é o provável time do Corinthians que enfrenta o São Paulo neste sábado no estádio do Morumbi. Deixa o like, vamos que o blend está a milhão com muita informação. Olha só, vamos seguir agora falando, né, de mercado, e o transfer ban tem a ver. O Corinthians não pagou a primeira parcela de um acordo firmado na Câmara Nacional de Resolução de Disputas, que é a CNRD, a CBF, né, que intermedia isso, e corre contra o tempo para evitar uma punição de transfer ban, a proibição de registrar novos jogadores. Homologado em abril, o plano de pagamento coletivo, tá, do Corinthians a clubes e jogadores tem um valor total
de 76 milhões. A primeira parcela vencia na última quarta-feira, né, somava aproximadamente 4 milhões e 200 mil reais. O clube de Parque São Jorge busca recursos para quitar a pendência, tá? Vamos aguardar, meu amigo, isso porque o plano da CNRD afirma que o Corinthians tem um prazo de 5 dias corridos, tá? A partir de cada pagamento para prová-lo nos autos desse requerimento. Ou seja, qualquer punição como o transfer ban só viria depois desses 5 dias, tá? Uma das fontes de receitas que pode ajudar o Corinthians nesse momento é o contrato da TV com a Liga Forte União, tá? E tem também a grana da Nike, né? Que é uma antecipação aí num valor de aproximadamente 50 milhões que eu trouxe com exclusividade para vocês, tá? Esse caso envolve o caso Ranieri, né? Principalmente, e o Cuiabá, tá certo? Então nós vamos ter que aguardar aí para ver se, né, o Corinthians vai ou não pagar essa dívida e evitar um transfer ban, porque aí lascou de vez. Deixa o like. Ó, o Carlos Vinícius baixou mais a pedida para jogar no Corinthians, hein? O centroavante, né, que está sem clube desde que deixou o Fulham da Inglaterra, 10 anos de Europa, quer jogar muito no Coringão, está no Brasil, tem procuras de outros clubes, mas ele quer jogar no Sport Clube Corinthians Paulista. O Carlos Vinícius, ele baixou agora para 800 mil reais por mês e pediu luvas de 500 mil reais. Agora tem luvas, mas são luvas de 500 mil. Ainda seria uma vantagem em relação a baixar, porque era 1.000 e pouco, 900 mil, por exemplo, 900 mil não teria luvas, mas você conta aí 100 mil a mais aí em cada mês de contrato. Agora não, é 800 mil e luvas de 500 mil, né, para assinatura do contrato, e os 800 mil ficariam fixos até o fim do contrato de 2 anos. Mesmo assim o Corinthians não quer, tá? Já estou adiantando para vocês já, porque a gente não cria expectativa, só passo para você o que está acontecendo, é isso que está rolando, e mais uma vez rejeitado. Você acha que o Corinthians deveria contratar o Carlos Vinícius por 800 mil reais por mês? Jogador, enfim, de Europa, de experiência, ajudaria ou não? Seria mais um Pedro Raul, como muita gente fala? Enfim, eu quero sua opinião, comenta aqui embaixo e deixe o seu like. Está a milhão, hein? Está a milhão esse blend de informações. Quero falar do meio atacante Pedrinho. Ontem eu trouxe com exclusividade que o Corinthians fez proposta ao Shakhtar Donetsk, né, lá, não vou nem falar o país porque é perigoso aqui no YouTube, por conta lá você sabe o que está acontecendo, infelizmente. O Corinthians fez proposta de empréstimo, eles não têm interesse em emprestar, né, mas o Corinthians poderia usar a cláusula de guerra, né, que vocês sabem que existe, o jogador pode utilizar. No caso do Pedrinho, há aquela discussão ainda, né, jurídica, se pode ou não, porque ele renovou o contrato no ano passado. Enfim, se isso realmente for viável, né, com essa cláusula, o Corinthians quer convencer, tem intenção de convencer o Will Dantas, pagando a dívida do empresário. O Corinthians deve, né, o empresário há muito tempo, inclusive ele fez um vídeo hoje falando sobre o assunto, e a ideia do Corinthians era diluir isso aí nas prestações do Pedrinho, por exemplo, no contrato de luvas ou de salário do Pedrinho, né, nessa divisão acrescentaria aí grande parte da dívida, né, dividida, e o Will poderia receber dessa forma. Isso agradaria o empresário, que poderia ajudar o Corinthians e convencê-lo, né, a meter uma cláusula de guerra lá para tirar o Pedrinho do Shakhtar, porque o staff do Pedrinho não tem a vontade de fazer isso com o pessoal lá, porque tem gratidão, enfim, eles renovaram até 2029. Mas o Corinthians iniciou essa conversa já com o Will para ver se ele aceita. Se ele aceitar, ele pode brigar por essa cláusula. E aí o Corinthians pode começar a sonhar com o Pedrinho, porque até agora tomou um não e não tem jeito, mas vamos aguardar, existe a insistência e eu quero passar para vocês. O caso Mantuan, por incrível que pareça, ficou mais difícil ainda, porque não há conversas, né? Não há conversas mais com o Zenit, né, endureceu, não quer emprestar o jogador, enfim, até tinha vontade do Mantuan, mas o negócio também emperrado. Comenta aqui embaixo, deixa o like, inscreva-se no canal e vamos falar de quem sai e quem fica no Corinthians até o final desse ano. O Corinthians, já vou ser direto no assunto, informação exclusiva, o Corinthians não vai renovar, se for essa diretoria,
e mais uns 2 grupos aí que estão tentando entrar no clube. O Corinthians não vai renovar com nenhum dos 5 jogadores que terminam o contrato no final do ano. Romero não vai renovar, tá? E eu vou te explicar por quê, você vai saber. Romero não vai renovar, Michael não vai renovar, Gustavo Henrique não vai renovar, Matheus Bidu não vai renovar e Thales não vai renovar. Isso foi um pedido das torcidas uniformizadas, tá? Só para você ter uma ideia, né, a torcida uniformizada já meteu essa pressão na diretoria atual para não renovar com nenhum deles, quer uma reformulação, e também, né, pessoas que querem se candidatar a presidente do Corinthians já procuraram também Gaviões e companhia para, né, bater um papo, explicar o projeto, entender como está a situação do clube, porque sabe da força, né, dos Gaviões e sabe da força dos torcedores uniformizados. E eles também colocaram na mesa, né, que esses jogadores não podem renovar, tá? Então ninguém vai comprar essa briga com a torcida. Eu acredito que não, tá? Claro que vai depender muito de quem vai assumir, a gente não sabe ainda, mas tudo indica, né, que já foi discutido isso, que nenhum desses jogadores vão renovar contrato. E eu vou te falar uma coisa, hein? Concordo com os 5. Romero não deve renovar, Thales não deve renovar, Bidu não deve renovar, Gustavo Henrique não deve renovar, enfim, nenhum desses jogadores, tá, devem renovar o contrato, na minha opinião também. Eu quero a sua opinião. Você acha que algum desses poderia ficar no Corinthians para a próxima temporada? Comenta aqui embaixo, deixa o seu like, inscreva-se no canal. Salve, torcedor do Corinthians, seja bem-vindo ao Alerta Corinthians, Deus abençoe cada um de vocês. Corinthians que enfrenta aí o São Paulo nesse sábado no Morumbi, partida importante aí, o Dorival reencontrando o São Paulo. Foi o último campeão aí, né, que tirou o São Paulo da fila. Vai ser aí muito vaiado, com certeza, no Morumbi lotado, mas o Corinthians tem aí o retorno do Memphis Depay, tem um desfalque do Yuri Alberto, e o São Paulo vem desfalcado, não conta com o Lucas para essa partida. No mercado da bola, o Corinthians tenta atacantes, Mantuan e Pedrinho seguem na mira do Corinthians. O Corinthians insiste na contratação do Pedrinho e vê Mantuan ficando cada vez mais difícil. Ele continua no time lá da Europa. Deixa a sua opinião, deixa o seu comentário. Deus abençoe cada um de vocês. Tamo junto, forte abraço. Vai, Corinthians!